Agora sim, pessoal, boa noite. Hoje nessa live conversaremos sobre autoconhecimento, saúde emocional, como lidar com as questões de ansiedade, depressão, né, crises de ansiedade, sejam em nós mesmos, nos nossos familiares, nossos filhos, e também tentar entender de que forma nós podemos trabalhar nisso, quais as ferramentas que nós podemos utilizar, né? Qual é o viés, da onde que está vindo a nossa ansiedade, seja um padrão familiar, as nossas crenças limitantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos mais de 240 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade hoje em dia, e fora a subnotificação. Então, essas demandas das redes sociais, o estilo de vida moderno, a desconexão também com a natureza, tudo isso vai interferindo e podendo levar a esse quadro geral de ansiedade, uma ansiedade crônica, até mesmo situações de depressão, situações que eu saio do meu presente, eu estou ou no futuro ou no passado, ou em função dos outros, querendo resolver questões que não são minhas, né? Questões que envolvem um familiar, um filho. Então, a gente sai do estado de presença. Nesse momento que nós saímos desse estado de presença, nós entramos num quadro de ansiedade. Nós nos preocupamos com algo que não é palpável nesse momento, seja por experiências que nós passamos, experiências traumáticas, situações mais difíceis. Então, eu vou convidar hoje o Rafael Vieles, que ele é um terapeuta fantástico, trabalha com hipnose clínica, trabalha com PNL, e ele vai falar para você sobre a experiência dele, sobre a forma de trabalho, né? Ele trabalha nessa ressignificação de situações. Ele já me solicitou aqui, vamos aceitar temas. Vocês tendo aí alguma dúvida, alguma questão, quadros que vocês mesmo estão vivenciando, vocês podem colocar aqui para mim no chat. Fala, Rafael. Olá, boa noite. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Boa noite. Tudo bem, melhor agora, pô. Muito obrigado pelo convite aí. Tudo certo? Eu que agradeço aqui a tua presença ilustre. Muita gratidão por participar aqui desse encontro, né? Compartilhando conhecimento. Tu já é um cara que já compartilha muito conteúdo. Eu até estava falando para ti ali por WhatsApp que eu já utilizava algumas coisas tuas através do Spotify nos meus pacientes, Que com legal, pô. resultados praticamente que imediatos, Ah, né? Então, que bacana. é muito legal a tua forma de trabalho, o teu conhecimento, a tua forma de ressignificar questões, eu acho uma coisa fantástica. E aí nós temos várias pessoas para passar essas informações. Hoje conversaremos sobre autoconhecimento, saúde emocional, ferramentas para lidar com essas situações de, seja ansiedade, estresse, crises de pânico, depressão, né? Então, antes de tudo, eu gostaria que tu se apresentasse, contasse um pouco da tua história, como é que tu chegou aí, como é que tu acessou esses conhecimentos e virou esse terapeuta reconhecido. Já formou muitos terapeutas, formações em neurociências, vários conhecimentos a fim de ajudar o outro, meio que de alguma forma aconselhando, mas mostrando o caminho para as pessoas. Então eu gostaria que tu se apresentasse aí, tem o pessoal que é o meu público, vão ter os teus seguidores, contasse um pouco da tua história para o pessoal te conhecer também, e aí depois a gente entra a fundo nesse assunto de estado emocional e autoconhecimento. Beleza, maravilha, Cássio. Muito obrigado. Eu tô vendo que eu tô meio amarelo aqui, não sei se eu tô amarelo aí pra você também, mas tá bem amarelo aqui. Tá Cara, normal, normal. tá normal? Legal. Então, tipo, resumindo um pouco da minha história de vida, né? Às vezes as pessoas olham e pensam assim, ele fala de autoconhecimento aí, né? De hipnose, estado emocional, não tem nenhum problema na vida, nunca teve nenhum problema, né? Sim. E, cara, é justamente o contrário disso, né? Eu vejo assim, eu não conheço nenhuma criança que sonhe em ser terapeuta. Geralmente, o terapeuta é alguém que tinha uma carreira, tinha uma vida, tinha um trabalho, e a vida foi lá e destruiu tudo isso aí. Você teve que reconectar os caquinhos, né? Se construir de novo ali, de alguma forma, e você encontrou uma ferramenta terapêutica
científica que fez tanto sentido que você virou um porta-voz disso, né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a maioria dos meus alunos aí, né? Então eu passei por um momento bem difícil, assim, uma falência financeira lá em 2014, 2015, e aí de lá para cá fui tentando, né, reerguer as coisas, tive uma segunda empresa, não deu muito certo, tive uma terceira, tava ruim, eu falei, cara, depois da minha terceira empresa, depois do Serviço Público Federal, eu falei assim, cara, eu tenho que ter alguma coisa dentro de mim, só pode, né? Porque as coisas não estão dando certo aqui, tem que estar dentro de mim, eu tenho que entender isso aí. Aí que eu mergulhei no autoconhecimento, né? Primeiro como paciente, fiz tudo que é tipo de terapia do mundo, que eu ouvia, falar, terapia, não sei o quê, vou fazer, vamos fazer tudo isso aí, tem que resolver, é hora de resolver, vamos resolver. Aí eu gostei disso, né? Comecei a fazer cursos e formações e comecei a ser voluntário, fiquei 1 ano como voluntário na cidade onde eu morava, atendi um monte de gente, assim, e foi um laboratório para mim, assim, né? Entender todos os nuances aí da psique humana, assim, né? E aí eu comecei a atender as pessoas, nunca imaginei que eu ia me tornar terapeuta, nunca entrei aqui pensando que seria um negócio. Eu entrei aqui porque eu queria falar sobre isso, do que eu estava aprendendo, do que eu estava descobrindo, né? E de repente virou um movimento, né? Criei canal no Spotify, no YouTube, e aí tô aqui, né? Tô aí formando pessoas, enfim, me divertindo muito no caminho aí. Sim, perfeito. Não, e a gente percebe que tu tem essa paixão pelo teu trabalho e quando tu divulga o teu conteúdo, realmente tu parece que está importado, tu tá se conectando com as pessoas, mesmo que as pessoas estão ali à distância, vendo um vídeo depois de alguns dias, né? Uhum. Eu uso muito o teu conteúdo ali para antes de dormir, às vezes de dia, alguma auto-hipnose, seja para... Bom, enfim, o Rafael tem mais de, eu acho que 100 auto-hipnoses ali no 170. Spotify. Quanto? 170 auto-hipnoses. Uhum. Exato. Tem Então, para ali o tudo que é pessoal... assunto que você imaginar lá. É, ali o pessoal já pode também conhecer, né, a tua forma de trabalho. Uhum. E os métodos, com certeza, eles têm muito resultado. Agora, me diz uma coisa, o teu perfil de pacientes que tu tem atendido, a maioria das questões normalmente são questões emocionais, quadros de ansiedade. O que que mais tu tem, o que que tu mais tu atende com essas tuas ferramentas de trabalho? Cara, o que mais tem é ansiedade mesmo, né? Quem que não é um pouco ansioso no mundo de hoje, né? Com essa cobrança toda que a gente tem aí, né? O primeiro é a ansiedade e todas as suas consequências, digamos assim, né, que são vícios, dificuldade de dormir, pensamento acelerado, né, vários problemas que são associados a isso, né, roer as unhas, enfim, né, impaciência, né, são a ansiedade e suas consequências, e em segundo lugar a depressão, né, gente que perdeu a vontade de viver, que viveu uma tristeza tão grande que é como se não conseguisse sair daquela tristeza mais, né, e vive aquela como se entrasse num lugar de tristeza, né? Como se fosse uma lama, assim. Você entra lá, você se suja daquela tristeza e parece que não consegue mais sair de lá, né? E vai ficando cada vez mais. Então, por isso que é importante buscar ajuda, procurar ajuda, né? Mas o que eu mais atendo é isso aí, né? Nos atendimentos tanto presenciais quanto à distância, é isso aí. Os quadros de estado emocional num quadro geral. E Exato. pelo que tu falou ali, a ansiedade ela se esconde em várias situações, né? Tu colocou os vícios, uma dificuldade, a pessoa Uhum. acaba se sentindo ansiosa e tem vários quadros de pacientes que estão ansiosos e às vezes não sabem identificar. Eles Uhum. falam assim, eu não sei o porquê eu tenho essa ansiedade, a princípio está tudo bem comigo, eu tenho as coisas resolvidas, é Uhum. uma coisa que fica mascarada. Como é que tu Uhum. consegue acessar esse conhecimento? Como é que tu acessa esse paciente entrando nesse subconsciente dele? Uhum. Então, por isso que eu gosto assim da hipnose, né? Ela fechou muito comigo, né? Eu fiz várias formações, mas a hipnose para mim, ela fechou muito comigo porque assim, eu traduzo a hipnose hoje apenas como a gente rebaixar o senso crítico para acessar o subconsciente, né? O subconsciente é lá onde estão os arquivos que compõem quem a gente é, as memórias que a gente viveu, as lembranças do passado, está tudo guardado aí como se fosse um grande HD dentro da nossa mente. E quando a gente tenta de forma consciente encontrar as memórias, a gente passa por um filtro, que é o senso crítico. E às vezes a gente encontra a memória que a gente acha que é o problema, mas geralmente não é o problema. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue resolver o problema que tem na nossa vida, porque a gente acha que o problema está aqui e a gente vai tentar resolver o problema lá, mas o problema não está lá. É como se, por exemplo, você está com a cozinha suja e você fica limpando o quarto, limpando o quarto, limpando o quarto, e a minha casa nunca limpa, mas você está limpando o lugar errado e não adianta, né?
Então, o que é legal da hipnose é que quando a gente coloca nesse estado, né, de transe hipnótico, que rebaixa o senso crítico, a gente vai lá e encontra o arquivo do jeito que ele tá, sabe? O jeito que a memória está arquivada dentro de você, sem o teu filtro sobre isso. E aí a emoção vem intensa, sabe? Você falou aí, a pessoa diz assim, eu acho que isso já está resolvido. Cara, isso é o que eu mais ouço no consultório. A pessoa chega assim, não, isso aqui já está resolvido, porque eu perdi o meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, mas eu já resolvi, superei isso, tudo de boa. Meus pais separaram quando eu tinha, mas tá tudo certo. Aí, a hora que você coloca a pessoa no transe, ela vai regredir, né, fazer a regressão, ela encontra aquela memória, aí chora, igual criança, 10 minutos ali. Por quê? Porque não estava tão resolvido assim. Estava resolvido aqui, você acha que está resolvido aqui, mas aqui não estava resolvido. E aqui, né, a hipnose é uma terapia emocional, para a gente lidar com essas emoções, tirar de dentro da gente isso aí, né? Sim, perfeito. E essa questão que os pacientes, até para nós desmistificarmos um pouco essa questão da hipnose, esse transe que tu citou, tem alguns pacientes que têm, às vezes, algum receio, algum medo, não, às vezes até uma resistência, né? Eu não quero entrar nessa dor porque é muito grande, só que Uhum. enquanto essa proteção continua, a pessoa não consegue se libertar. Mas esse trabalho de hipnose, essas crenças que existem, eu posso ser hipnotizado e voltar e ficar numa situação. O que tu poderia falar para essas pessoas que têm um pouco de receio, um pouco de medo? Não me sinto preparado para esse trabalho. Tem Uhum. algum risco? Como é que funciona esse teu encaminhamento para as pessoas mais receosas que ainda não estão se Uhum. permitindo ou tem até algum preconceito com esse tipo de terapia? Uhum. Isso aí é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Porque eu vejo que o cinema, ele vende a ideia de que hipnose é tipo um controle de mentes, né? Você vai balançar um relógio e aí a partir de então você assume o controle da vida da outra pessoa. Se mandar ela matar alguém, ela vai matar. Se mandar ela pular de um prédio, ela vai pular. Ela vai te transferir o dinheiro da conta do banco. E, cara, não acontece nada disso, nada. Hipnose é só um estado de super concentração, assim, sabe? Geralmente a nossa mente está ocupada de vários estímulos ao mesmo tempo. E nesse estado de hipnose você vai tirar todos esses estímulos e vai dar uma única coisa para essa pessoa pensar, mas ela vai pensar em profundidade nessa coisa. E é por isso que o sentimento vem muito mais intensamente e a gente consegue limpar. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando você está estudando, né, estudando, lendo, muito concentrado lá, aí tem uma pessoa que ela se aproxima de você. Já deve ter acontecido com você, Cássio. Comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa se aproxima e tal, aí a pessoa chega e toca no teu ombro, você leva um susto, assim, meu Deus, como é que você veio parar aqui? Já aconteceu com você? Isso Sim, acontece muito comigo. O que sim. acontece? Você está no estado de hipnose, sabe por quê? Porque você está totalmente focado na leitura e no estudo que você está fazendo. A tua visão periférica viu a pessoa se aproximando. O teu ouvido escutou os passos da pessoa chegando perto de você. Todos os teus sistemas sentiram aquela pessoa. Mas você deliberadamente escolheu não trazer aquele estímulo para o teu consciente porque você queria estar focado naquilo que você estava fazendo, né? E é por isso que quando a pessoa tocou no teu ombro, você levou um susto, assim, como é que você veio parar aqui? Porque você processou aquilo, mas não trouxe para o consciente. Então é um estado de hipnose. Corre o risco de você ficar lendo um livro e nunca mais voltar? Óbvio que não, né? É só um estado de superconcentração na mente. As pessoas pensam assim, vou fazer uma regressão lá para um trauma de infância e aquilo é doloroso demais, por exemplo, um abuso sexual, por exemplo, é muito comum a gente encontrar. Às vezes a pessoa bloqueou até, porque quando a memória é dolorosa, a gente bloqueia, o nosso cérebro bloqueia, né? E aí nesse processo de hipnose a gente encontra essas memórias, né? Então a pessoa pensa, nossa, mas eu fui abusada, então eu não quero fazer isso, porque vai que eu encontro algo desse jeito lá atrás e vai ser doloroso demais. Então, mas a questão é que, assim, ó, se essa memória existe dentro de você, essa dor já está na tua vida. Né? Essa dor já está interferindo, por exemplo, no caso de um abuso sexual, essa dor já está interferindo na tua atividade sexual, já está tirando o teu desejo, já está criando um atrito, talvez, entre você e o teu parceiro ou parceira. Isso já está atrapalhando a tua vida. Né? Não é algo que ficou lá atrás, ainda está presente e ainda te atrapalha. Né? Então, assim, se você tem a oportunidade de ir lá encontrar essa dor e soltar essa dor, não é muito melhor? Você nunca mais poder olhar para isso? Né? Eu penso dessa forma, assim, né? Então, assim, existem várias formas de conduzir, mas da forma que eu conduzo e que eu oriento meus alunos, né? A gente não precisa reviver a dor. Tipo, você sofreu um abuso sexual, você não vai ser abusado de novo na tua memória. Você vai ser o adulto de hoje, ajudando aquela criança ou aquela pessoa que você era a sair daquela dor, né? Então você não vai reviver em primeira pessoa, você não vai sentir aquilo. Você vai só encontrar aquele pacote de dor que você guardou dentro de você e soltar ele. É isso Perfeito. aí. E esse estado de hiperfoco, que seria a hipnose,
Tu está mergulhando dentro de ti, numa situação que supostamente tu achou que está resolvida, Uhum. e ali, quando tu entra nesse momento, tu usa algumas formas para ressignificar ou para, de alguma forma, contar essa história de outro jeito. Seria uma resolução mental daquela história. Aí tu entra com a PNL, a Programação Neurolinguística, outros conhecimentos que tu tem, mas esse Exato. hiperfoco no problema, né? A pessoa chegou com um sintoma ali, seja uma ansiedade, uma procrastinação, o que a pessoa for trazer para ti, tu coloca ela nesse hiperfoco. E outra questão que eu tenho, a pessoa ela tem que se permitir. Vamos supor que eu não quero ser hipnotizado, eu não consigo. Tu não consegue, né? Simplesmente fazer um estalo de dedo e começar a comandar essa pessoa. A Exato. pessoa se permite esse movimento no sentido da autocura, autoconhecimento, para se libertar pode ser uma queixa que ela não saiba ou algo específico, que aí tu vai entrar Uhum. nessa situação e tu vai usar as situações para ressignificar, seria isso? Exatamente. A hipnose é um estado mental. É a pessoa que entra no estado, né? Não é o terapeuta que se coloca, ou que te leva lá. O terapeuta não tem poder nenhum sobre você, né? É você que vai seguindo as instruções conforme a gente vai falando. Imagine isso, imagine aquilo, vá seguindo por esse passo, né? É como se fosse um caminho, cruzando o labirinto do subconsciente para você chegar lá onde você precisa, né? Agora, quem tá, é tipo assim, sabe o GPS do carro? O GPS ele diz assim, vira à direita, vira à esquerda, siga não sei o que lá e tal. Mas ele não dirige o carro, né? Quem dirige o carro é você. Então, o terapeuta, né, o hipnoterapeuta, ele é tipo GPS. Ele diz, ó, cria essa imagem. Se você não criar aquela imagem lá, cara, não vai acontecer nada, ninguém vai te levar para lugar nenhum, ninguém tem poder nenhum sobre você. Do mesmo jeito que se o GPS diz vira à direita, você virar à esquerda, você vai chegar em algum lugar também. E talvez não é o lugar que você queria chegar, mas né, você está no controle, né? Então, na hipnose, não é uma perda de controle. Muito pelo contrário, é você assume o controle da tua vida, inclusive para encontrar os arquivos que estão causando dor dentro de você e poder soltar eles, né? Sobre a questão da terapia em si, né? Quando a gente encontra um arquivo de dor, por exemplo, um trauma de infância, alguma questão assim, né? A gente pode usar a programação neurolinguística, que são basicamente duas formas de você tratar isso. Uma delas é você dar um novo enquadramento, um novo olhar para aquilo. Vou te dar um exemplo, Cássio. Imagina assim que o paciente ele não perdoa o pai dele, né? Porque ele achava que o pai trabalhava demais e nunca estava em casa. Sim. Aí se esse paciente tem um filho, né? Se você for olhar a vida dele bem olhadinha, ele provavelmente vai estar trabalhando demais também. Ele vai achar que não tem tempo suficiente para o filho, né? Aí se você fizer ele olhar que ele está repetindo aquilo, ele consegue entender por que o pai trabalhava demais, porque não é porque o pai não queria estar com ele, né? É o que o pai tinha o mesmo sentimento que ele tem que faz ele trabalhar demais. Então ele olha para o pai com um novo ângulo, com um novo olhar. Ele entende, né, o que o pai passou e aí ele pode soltar aquele sentimento de injustiça, talvez, ou de solidão que ele guardou. E a segunda forma é o que a gente chama de poxa vida, me fugiu a palavra aqui agora, que é você dissolver o sentimento, sabe? Então, vou dar um exemplo. Você sofreu um abuso sexual. Cara, não tem como você olhar isso de outro jeito. Não tem como você olhar, não tem como você dizer, o abusador, ele fez, porque não tem explicação, não tem justificativa. A gente tem que encontrar a dor e soltar a dor. É isso. Então a gente vai lá, é a dessensibilização. A gente dessensibiliza aquela dor do jeito que está lá dentro, para que quando a pessoa lembre daquilo, não doa mais. Né? Então é basicamente essas duas formas. E tem várias ferramentas para a gente fazer isso. Perfeito. A pessoa acaba saindo, seja do julgamento, essa história que tu colocou do pai, e acaba Uhum, agradecendo que o pai trabalhou demais por algum motivo e também pela família, só que eu não enxergava. Então, uhum, o ressignificar tu conta essa história de outra forma, uhum, através desse caminho que tu faz. Seria como se fosse quase que uma meditação guiada, só que uhum. com os teus métodos e a pessoa se permitindo. E as pessoas que têm, por exemplo, alguma dificuldade, eu não consigo me concentrar, como é que tu trabalha com essas pessoas que são de alguma forma resistentes nessa história de visualiza, fecha os olhos, tem um trabalho que tu prepara ou realmente tu vai guiando até que a pessoa consegue se entregar? Então, Cassius, a gente tem três sistemas representacionais que a gente chama. Tem gente que é visual, tem gente que é auditiva e tem gente que é sinestésica. A pessoa que é visual, ela visualiza com facilidade. Se você disser assim, imagina a praia, ela te dá detalhes da praia, ela vê as nuvens, vê a areia, ela vê com facilidade. A pessoa que ela é sinestésica, ela não vê tanto nitidamente, mas ela sente com intensidade, sabe? Você vai fazer uma regressão com uma pessoa sinestésica, ela diz assim,
Ah, eu não estou vendo nada, mas ela começa a chorar ou ela fica alegre, ela encontra o sentimento intensamente daquilo ali, que é o jeito que o sistema dela funciona. E tem gente que é auditivo. O auditivo ele é mais racional, assim, é como se ele não falasse muito a língua das emoções, assim, né? Mas se aquele processo de ressignificação fizer sentido para ele, ele muda e transforma a vida dele de qualquer jeito. Então, tem esses três sistemas representacionais, e aí, dependendo da pessoa, a gente vai guiar ela mais de acordo com o sistema dela. Então, uma pessoa que é sinestésica, por exemplo, é muito comum ela dizer assim: não, eu não consigo visualizar, não estou vendo. Mas a pessoa está acessando o sentimento, ela, né, ela encontrou aquele sentimento, e no final das contas, o que a gente precisa é soltar aquele sentimento, dissolver o sentimento. Não é a imaginação que vai fazer o sentimento sumir, né? É o sentimento ser encontrado e solto. Então, Sim. está funcionando também, né? Outra coisa também que acontece, Cássio, a pessoa, quando ela vem para um tratamento individual ou para um curso, né, para viver a experiência da hipnose, aí ela pensa assim: ah, mas e se eu estiver distraída, eu tenho problema de foco, não consigo fazer meditação, os pensamentos me distraem, eu saio dali e tal. A primeira coisa que eu digo é assim, ó, quando o processo é guiado no teu sistema representacional certo, dá certo. Você não foge, porque funciona, aquilo vai aonde está. E outra coisa é, quando a gente está fazendo um negócio sobre a tua história de vida e a gente chega lá no teu trauma de infância, o teu sistema não foge dali, porque aquilo ali é a coisa mais emocionalmente importante que está acontecendo naquele momento. Então, cara, você não vai se distrair com o barulho da rua, com o passarinho na janela, com o gato que miou, você não se distrai porque aquela é a tua história de vida. Tem muita vida e muita emoção ali, então você não vai porque a tua mente não quer ir para outro lugar, entende? E é isso que a hipnose faz, ela fecha essas outras janelas e te deixa focado ali no que precisa. Perfeito. Essa é uma questão que um participante colocou aqui. A pessoa com dificuldade de concentração também consegue fazer a hipnose. Então, acho que tu respondeu essa pergunta já agora com as tuas Uhum. ferramentas, com a tua percepção e a tua forma de trabalhar com essa pessoa Uhum. também, né? O pessoal colocou Exato. aqui também que a tua imagem não estava muito nítida. Não sei como é que está a internet, mas dá para Deixa eu escutar ver, tranquilamente. deixa eu ver como é que eu estou na rede aqui. Pessoal que está participando aqui pode encaminhar o link aí para outras pessoas que têm questões emocionais, pessoas que gostam de autoconhecimento, vão encaminhando, que nós vamos conversando sobre esse tema e as ferramentas que o Rafael utiliza para resolver, ajudar o paciente, como ele colocou, o paciente que faz o caminho, o paciente que resolve, ele apenas é como se fosse um guia, né? Tu deu o exemplo do GPS, então tu Uhum. cria um caminho para aquela resolução. Agora, o que tu tem, por exemplo, cada caso, né, uma individualidade específica, uma ansiedade, uma crise de pânico, um padrão emocional que está se criando aí também nessa geração nova. Tem muitas Uhum. pessoas que colocaram aqui questões de filhos. O que tu percebe, assim, mais com relação... eu vejo muitas pessoas não estão nesse estado de presença, eu estou no futuro, eu estou no passado, eu não consigo estar totalmente presente, a minha mente está sempre fervilhando. Aí nós temos ferramentas como meditações, exercícios físicos, a psicanálise, constelação, hipnoterapia que ajudam a pessoa a tentar se focar. Mas tu consegue perceber, assim, por exemplo, algum padrão, algumas coisas que sempre quase que estão relacionadas a esse quadro de ansiedade? São questões de família, crenças, lealdades. O que tu observa assim nos teus pacientes que têm essas queixas de ansiedade e alterações no estado emocional? Tá, eu vejo assim, ó, Cássio, eu parto da ideia de que a gente não veio para a vida sabendo as coisas. O que a gente sabe hoje, a gente aprendeu com as experiências que a gente teve até aqui. O jeito que a gente foi tratado pelos pais, irmãos, professores, relacionamentos anteriores, tudo isso fez a gente moldar como o mundo é, ou como eu acho que o mundo é. E nessas experiências eu aprendi se eu sou bom o suficiente ou não, se eu sou bonito o suficiente ou não, se eu mereço ganhar dinheiro ou não, quanto de dinheiro que eu mereço ganhar por mês, o que é certo, o que é errado, e tudo isso eu aprendi, fiz esse recorte de como eu acho que o mundo é. A questão é, a dor que eu vivo, ela está nessa minha interpretação do mundo. O jeito que as pessoas me trataram fez eu acreditar que aqui é o jeito certo, o jeito que eu merecia ser tratado, né? Agora, esse não é o único jeito de viver, né? E aí, por mais que a gente tente mudar, a gente tente ter, se sentir diferente, sabe? A pessoa tem uma baixa estima, por exemplo. Ela se olha no espelho e diz assim: você é lindo, você é maravilhoso. Aí parece que tem uma vozinha debochando aqui atrás, né? Assim, tipo, dando risada. Você que lindo que é e tal. O que é isso? Isso é aquele sentimento enraizado lá atrás de
questões emocionais que você viveu no momento em que você aprendeu que você não era bonito, não era bom o suficiente, sei lá, e por mais que você tente falar isso, repetir, parece que você está se enganando, né? Sim. Então, o que que eu digo, né? O que eu vejo que é o comum aqui? Na minha visão, cara, eu vejo assim, a ansiedade, ela é só a resposta do nosso corpo ao medo. Então, quando você está passando por ansiedade, crise de pânico, você está com medo, muito medo de que alguma coisa ruim aconteça. E você já está vendo essa coisa acontecer na tua mente. Do que você está com medo? Eu não sei, mas eu garanto que você sabe. Os medos mais comuns é medo de ficar sozinho para sempre, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de perder os pais, medo de morrer, medo de acontecer algo ruim para alguém da família, né? Enfim, esses são os medos mais comuns, assim, né? Aí o que acontece? Você sente esse medo o tempo todo, tipo medo de morrer, por exemplo. Cara, quando você nasce, a única certeza que você tem é que um dia você vai morrer, né? E não faz sentido você ficar com medo desse jeito. Só que esse medo, às vezes, por conta de experiências ruins que eu tive lá atrás, talvez eu perdi alguém muito importante, eu era criança, não me explicaram direito o que era a morte, aquele velório que foi muito traumático, a dor que a família sentiu, tudo isso me faz achar que a morte é algo terrível, então eu preciso fugir disso, né? Então eu fico em pânico só de imaginar que um dia eu vou morrer. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? Então o que acontece? O meu sistema, ele tá com medo que uma coisa ruim aconteça. Aí o que acontece? Quando eu tô com medo disso, o meu sistema nervoso simpático, ele se ativa e eu fico cheio de energia. Fico cheio de energia para eu poder lutar contra essa coisa terrível que está colocando a minha vida em risco. Só que, cara, você tem medo de ficar sem dinheiro. Você vai fazer o quê com essa energia? Você fica cheio de energia e não sabe o que fazer com ela. Aí, isso é ansiedade. Você está cheio de energia, aí você está lá em casa assistindo TV, o coração começa a bater mais rápido, começa a respirar mais curtinho, hiperventila, a mão fica gelada, aí você fica com medo de perder o controle. Ou com medo de morrer por conta da crise, porque na crise de ansiedade parece que você está morrendo. Aí, só que o medo de morrer também é medo que aumenta os sintomas da crise, vai virando looping, entendeu? Então, essa é uma questão bem complexa, assim, mas o que a gente precisa fazer? O que eu vejo para falar de ansiedade? A gente precisa fazer essa pessoa entender do que ela tem medo, sabe? E aceitar que ela tem medo de alguma coisa ali, que tem uma coisa que ela tem um medo muito forte. E para ela ter esse medo tão forte que essa coisa aconteça, é porque lá atrás aconteceu alguma coisa que fez ela achar que ela não estava segura, não estava pronta, sei lá, que de alguma forma aquilo ia acontecer. Então a gente tem que tratar o passado, a gente tem que tirar o poder que o pensamento ruim sobre o futuro tem, né? E desativar os gatilhos, que a gente chama, que são aquelas coisas que acontecem no dia a dia que trazem esse sentimento de medo, né? Então a ansiedade é uma situação muito complexa e, cara, muita gente passa por isso. Muita gente não sabe o que é, né? Eu garanto que muita gente procura e nem sabe que tem ansiedade, né, Cássio? Exatamente. E como tu colocou as questões dos medos, né? Muitos pacientes, medo de doença. Eu tive um paciente que me relatou, se eu sentir uma dor aqui no estômago, até eu não realizar todos os exames para ver que eu não tenho nada, e eu faço tudo, e depois que eu acabei essa bateria de exames, me dá uma tranquilidade, eu sei que eu não tenho nada. Daqui a pouco eu sinto de novo algo Até o e entro próximo. naquele medo, né? As crises de pânico, a mesma coisa. Eu tenho medo de ter uma crise que eu tive lá atrás. Exato. Eu já fico antecipando vários medos, provavelmente por traumas e experiências que essa pessoa passou, ou pela história familiar, como tu colocou. Umas pessoas com medo de câncer, agora várias pessoas com medo de... Por exemplo, aqui estava tendo um surto de dengue, medo de pegar dengue, entrou um mosquito aqui, já vai ser o mosquito da dengue, vai me picar. Entro nesse alerta que tu coloca, e esse medo também acaba baixando o sistema imune, né? A pessoa acaba ficando até mais vulnerável a esses problemas. Exatamente. Exatamente. O teu medo daquilo torna aquilo muito mais provável de acontecer com você do que se você só vivesse a tua vida sem se preocupar com isso, né? Mas que nem você falou, a pessoa tem medo de câncer, medo da dengue e tal, a pessoa não está com medo da doença, ela está com medo de morrer. Ela está com medo de morrer, né? E aí ela pensa assim, eu preciso me cercar de tudo que possa me impedir de morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exame, vou no médico, vou isso, vou aquilo, vou fechar a janela, vou cuidar do mosquito, vou não sei o que lá. Aí às vezes a pessoa entra numa paranoia, assim, de querer se super proteger, sendo que o risco real é muito pequeno, né? Só que a sensação que ela tem sobre o risco é gigante. E é isso que é aquela interpretação de mundo que eu digo, né? Quando a gente edita essa interpretação de mundo e faz a pessoa poder olhar para o risco do jeito proporcionalmente ao tamanho que o risco é, ela passa a se sentir melhor. Posso contar uma história, Cássio, para ilustrar isso? Estamos aqui para te escutar. Caso de fobia, para mim, é muito clássico, né? Porque a diferença entre fobia e medo é que a pessoa que tem medo, ela tem medo, ok, é normal a gente ter medo, né? Agora, a fobia é um medo irracional. Você não consegue ficar no mesmo ambiente que aquela coisa que te dá fobia, né? Então, eu fui atender uma pessoa uma vez,
E essa pessoa tinha fobia de barata. Aí eu falei assim, e ela falou com tantos detalhes sobre a barata, né? Eu falei assim, então fecha os olhos um pouquinho. Diz pra mim como é que é a barata. Aí ele me perguntou assim, você quer que eu te diga como eu sinto? Eu falei, sim, como é que você sente? Ele falou assim, parece um monstro de 5 metros de altura com os tentáculos que tenta me comer e vem com umas braços assim, tentar me pegar. Então, cara, se para pra pensar, se você estivesse num ambiente com um monstro de 5 metros de altura, com os dentes, tentando te comer, te segurar com os tentáculos, você não ia ficar desesperado para sair correndo desse ambiente? Sim. Então a pessoa só está reagindo ao que está passando na cabeça dela. Ela não está reagindo à vida real, que a baratinha é aquele bichinho daquele tamanho lá, entendeu? Então quando a gente edita essa representação interna que ela tem daquilo que está acontecendo, ela se sente diferente imediatamente. É isso aí. Sim. E aqui, uma pessoa colocou aqui que seria o excesso do futuro das precauções. A pessoa vai para o que poderia acontecer e pensando em várias possibilidades. A ansiedade também pode Exato. ser vista como um excesso de estar no futuro? Exato. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo que uma coisa ruim aconteça. Então, quanto mais você tem medo, mais você fica bolando na tua mente tudo que pode dar errado. Os ansiosos que estiverem assistindo a gente vão entender. Você pensa assim, cara, eu vou fazer isso. Mas e se isso aqui não der certo? Daí eu vou fazer aquilo. Mas e se isso aqui não der certo? Daí eu faço aquele outro. Nossa, mas e se aquele lá não der? Daí eu faço outro. De repente você tem um fluxograma na tua frente com umas 50 coisas e tudo as coisas estão dando errada na tua mente, sabe? Cara, como é que você não vai ficar ansioso olhando para todas essas coisas erradas aí, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa limpar tudo isso e dizer, cara, vamos fazer isso aqui primeiro? Isso aqui é o próximo passo é esse? Vamos focar nisso aqui? Vamos fazer isso aqui bem feito? Porque a gente não precisa ficar se precavendo se tudo der errado, né? O ansioso é especialista em achar desgraça para qualquer problema, qualquer solução que você dá para ele, ele acha 3 problemas ali, né? E isso faz ele se sentir travado, né? Porque ele está pensando muito lá na frente. E às vezes a gente só precisa voltar para o presente, respirar e dizer, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos com calma, né? Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, né? E a vida que segue. Isso, e ao longo da nossa vida nós vamos nos afastando da nossa essência, os conflitos, os medos, os padrões familiares vão criando um certo personagem, né? Eu me Exato. torno esse personagem que tem medo disso, daquilo, que age dessa forma, mas aí quando eu estou num quadro de ansiedade, eu estou longe da minha essência, que nossa essência é coragem, é vibração, é amor. Uhum. Então, esse personagem que foi formado por as pancadas da vida, pelas situações, a gente tem que retornar para a essência. A gente entende muitas vezes também que esses quadros emocionais eles servem para a pessoa buscar essa essência. Quando a pessoa chega num Uhum. quadro que ela não tem mais saída, como tu colocou lá no início, ela vai buscar o autoconhecimento. Então, Uhum. graças à ansiedade, a uma depressão, a uma crise, que a pessoa começa a investir em si e em autoconhecimento, em terapias. Então, também tem essa função secundária à doença, uma crise emocional, de nos reconectar com a nossa essência, tentar entender de alguma forma o que nós estamos passando, né? É, Então, é isso, nesse desculpa. sentido que as doenças, as questões, elas nos surgem, um acidente, um problema, às vezes é uma pancada tão grande que a pessoa, bah, eu mudei depois daquela situação. E muitas vezes através da dor que a pessoa consegue a transformação real. A Uhum. busca através das terapias, como a hipnose, seja a terapia que a pessoa fizer, é através de um movimento mais de amor, né? Um É, movimento de exato. autocuidado. Então a pessoa não precisa deixar chegar nesse quadro extremo do cardiologista dizer que tu tem que fazer um exercício, senão tu pode morrer. E para fazer essa mudança que ela precisa, olhar para si, olhar para dentro, né? Pois Então, é. como tu comentou algumas situações sobre ansiedade, o que tu poderia nos falar sobre a depressão, pessoas tristes, desanimadas, que parece que perderam o sentido na vida, aquelas pessoas que praticamente estão naquela pulsão de morte, né? Não Uhum. consigo valorizar nada, estou deprimida, não Uhum. consigo achar um motivo para mim me motivar a fazer algo. O que tu encontra nos casos de depressão? Beleza. Deixa eu só ler um comentário aqui da Ruby que ela colocou ali, depois da hipnose, a minha ansiedade não é mais minha. Viu que beleza? Maravilha. Olha Muito aí, obrigado muito aí. bem. É isso aí, aquela ansiedade lá, né? Aquela ansiedade lá já era. Porque assim, usando, né, esse exemplo aí, eu digo que a ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, é tipo essa camisa aqui, sabe? Tipo, eu estou usando essa camisa, eu posso usar essa camisa todo dia, eu posso dormir com essa camisa, eu posso tomar banho com essa camisa, eu posso usar só ela e não colocar outra. Mas, cara, eu não sou essa camisa aqui.
Eu não nasci com essa camisa. Lá no útero da minha mãe eu não usava essa camisa aqui, entendeu? É o estado que eu tô, né? Talvez ao longo do meu dia tem vários momentos que eu fico sem essa camisa, que eu uso outra camisa, né? Um outro estado emocional, né? Então o problema é quando a gente se identifica com a coisa, né? É tipo, eu sou ansioso, eu sou desse jeito, não consigo mudar e tal. Aí, cara, ninguém vai tirar essa camisa de você enquanto você não entender que você não é a camisa, né? A ansiedade é um estado. Você pode entrar lá e pode sair de lá. Pode ser que você tá lá há 10 anos, 20 anos, não importa. Não é o teu lugar. Mas se você dissociar você do estado, como a Rúbia falou aí, você pode ter uma vida, né? E perceber, eventualmente me conectei com isso. Ok, percebi, mas não é o meu lugar. E aí você vai para outro lugar, né? E passa a viver melhor, tá? Tá, mas respondendo à questão da depressão, Cassius, eu vejo assim, o sentimento que move a ansiedade é o medo. Para mim é o medo. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está com medo. Medo de muita coisa e começa a ter medos irracionais e tal, é medo. É puro medo. A pessoa que está com depressão, o sentimento que tem por trás disso chama tristeza. É uma pessoa que está muito triste. E assim, ó, a pessoa depressiva não é necessariamente uma pessoa que tem uma vida mais triste que as outras pessoas. Ela vê muito mais tristeza na vida dela do que qualquer outra pessoa consegue ver. É como se a vida ficasse meio preto e branca, meio sem força, sabe? A pessoa não tem vontade nem de levantar da cama, de escovar os dentes, de sair, meio que perde o sentido, sabe? Pra quê? Pra que eu vou fazer? Pra que tudo isso, no fim das contas, né? E o que eu vejo, Cássio, que eu entendo, assim, ó, a gente tem nossos neurotransmissores no cérebro, né? Que fazem a comunicação acontecer no cérebro. Então, tem pesquisas de neurociência que comprovam até fotografias do cérebro de uma pessoa depressiva é diferente do cérebro de uma pessoa que não está em depressão, né? Então, isso já é diagnosticado, visto até por imagens, né? Porque muda a população desses neurotransmissores. A questão é assim, por que mudou a população dos neurotransmissores? É aqui que vem a questão. E na minha visão, todas as pessoas que eu atendi até aqui, todas essas pessoas, elas tiveram pelo menos um momento da vida que foi muito triste. Ou talvez elas tiveram uma vida inteira triste, sabe? Desgraça em cima de desgraça a vida inteira, porque tem gente que, caramba, como é que eu não sei como a pessoa tá de pé. Tem uns pacientes que eu atendo e digo, cara, eu no teu lugar não teria aguentado metade do que você passou, porque, cara, tem gente que passa coisa muito difícil. Mas então tem gente que passa uma vida inteira triste e tem gente que tem momentos muito bons, só que tem uma coisa triste, sabe? Tipo assim, ó, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, perdi alguém importante, fali financeiramente, fui traído no meu casamento, né? Sei lá, alguma coisa assim. E o que acontece? A pessoa ela fica tanto tempo pensando naquele fato e se sentindo triste, mas tanto tempo, o dia inteiro, semana após semana, mês após mês, que ela fica pensando, cada coisa que você pensa, você está gerando uma química no teu cérebro, que são os neurotransmissores condizentes com o que você está sentindo enquanto pensa. Agora, inclusive, você está gerando alguma coisa aí dentro. Se você fica o dia inteiro pensando tristeza, o que você acha que você vai gerar do teu cérebro? Tristeza, né? E aí os neurotransmissores de bem-estar, de alegria, serotonina, dopamina, você vai produzir muito menos disso, porque você só está pensando tristeza. Aí chega uma hora que essa conta chega, o teu cérebro está tão cheio de tristeza, vamos dizer assim, né? Que tudo que você vê na vida parece que fica mais triste. E aí é isso que é a depressão, porque a pessoa não tem uma vida mais triste, mas parece mais triste. E tudo parece triste. E quem olha de volta diz assim, cara, mas vamos dar uma volta, tá tudo bem, você tem uma família, você tá feliz, não tem por que você estar nessa cama, abre a janela. Mas a pessoa não quer isso. E quanto mais você tenta tirar uma pessoa da depressão desse jeito, mais você se desconecta dela. Porque ela diz assim, cara, essa pessoa não está entendendo a minha dor, né? Ela não está valorizando a minha dor, né? Então você precisa encontrar qual que é a solução, né, que eu vejo, né? E na hipnose a gente faz. A gente encontrar qual é aquele fato que deixou ela tão triste, sabe? Fazer o luto de alguém que ela não fez ainda, sabe? Pegar aquele momento da vida que foi tão triste a ponto de mudar a química do cérebro dela e soltar a dor daquele fato, para que quando ela lembre daquilo, não doa mais. E é isso que a gente faz, né? Não precisa ser um processo, assim, na terapia, do jeito que eu ensino, do jeito que eu faço. Quando a gente encontra uma memória de dor e a gente solta a dor, aquilo lá nunca mais dói, sabe? Tipo, você perdeu alguém que você ama. Quando você faz o processo do jeito certo, assim, em uma só sessão, depois você lembra daquela pessoa, nunca mais dói. Não dói mesmo, você lembra da pessoa com gratidão, com leveza, assim, e é isso que muda o nosso estado interno, porque esses pensamentos, essas memórias, trazem com elas o sentimento que elas carregam. Se antes trazia tristeza, eu me sentia triste de forma até desproporcional a respeito da minha vida. Se agora aquela memória me traz alegria, me traz gratidão, me traz felicidade, é isso que eu vou estar sentindo e é isso que eu vou, né, levar para minha vida daqui para frente. Perfeito. Então é como se a depressão estivesse associada à percepção que a pessoa tem sobre os fatos da vida, como ela percebe, e a partir daí ela
continua vibrando nessa frequência. Também tem Exatamente. aquela relação da pessoa que convive com, sei lá, a média das 5 pessoas que eu convivo são pessoas tristes, deprimidas, que só reclamam, que enxergam só o lado negativo. Isso acaba também influenciando, ou a própria pessoa que está vibrando nessa frequência acaba se envolvendo com pessoas nesse sentido. Ah, não tenha dúvida, cara. A gente se mistura com as pessoas em volta. Tem gente que vende a ideia de autoconhecimento que se você se blindar, se conectar, se colocar esse paradrapo no umbigo, não sei o que lá e tal, você vai ficar blindado das energias. Cara, na minha visão, né? Você tem que entender da tua energia, entender do teu estado emocional para você poder saber quem você é no meio de uma multidão de pessoas e, né, não se misturar. Mas, cara, não tem como você não se conectar de alguma forma. Eu digo assim, você pegar 2 copos de água, um fervendo e um de água gelada e encostar os dois, cara, vai ter uma transferência de energia aqui, né? O copo quente vai esfriar um pouco e o copo frio vai esquentar um pouco. Isso acontece naturalmente. Então, a gente tem que dar uma olhada quem está à nossa volta, porque às vezes a gente tá desmotivado, desanimado, tá triste, tá depressivo e tal, e no fim das contas a gente só tá sendo sugado naquele ambiente onde a gente tá ali, né? E a gente tá sentindo que a gente tem um defeito, a gente é um problema, e às vezes a gente só tá no lugar errado, né? Às vezes aquele não é o meu lugar, né? Não quer dizer que eu seja um problema, só não é o meu lugar. Sem dúvida. Algumas pessoas colocaram aqui, alguns pacientes teus, a forma como você trabalha é muito acolhedora, fantástico. Tem como mudar esses pensamentos negativos, aí tu já colocou, né? Mudar essa percepção, acessar essa grande dor, uma depressão provavelmente tem uma grande dor, o Rafael Sim, colocou ali uma sempre tem. tristeza. E o autoconhecimento, né, que entra como o grande valor, na verdade, tentar entender tudo isso e sair desse quadro inconsciente, porque os sintomas, eles também são o inconsciente transbordando, né? Exato. As coisas que nós não nos damos conta, elas começam a transbordar em sintomas e Uhum. também tu percebe algumas situações de depressão, quadros de ansiedade que as pessoas se queixam, não estou bem, como eu tenho um benefício secundário com essa queixa, eu recebo um pouco mais de atenção, os meus filhos têm Uhum. que vir aqui me olhar, os meus familiares me cuidam, ou eu ligo para reclamar e a pessoa tem muito essa questão do benefício secundário que a pessoa leva a essas queixas emocionais. Tem muito, né? Eu vou te dar um exemplo, né? A gente faz no curso de hipnoterapia, aí tem uma técnica que chama-se transformar um sentimento, né? Uma sensação, que é algo assim abstrato, transformar em um objeto, né? Então a gente transforma no objeto para a gente poder lidar com aquilo, né? Ressignificar aquilo de alguma forma. E teve um paciente meu que ele é fisioterapeuta, ele trabalha muito com pessoas que têm dores crônicas, né? E ele veio e ele entendeu como é que era, não, transformar a dor num objeto e tal, e a gente pode lidar com aquilo, né? Aí, beleza, ele foi lá, aí ele me mandou um áudio, tem um áudio até hoje. Ele foi atender uma senhora de 65 anos, né? E aí ele falou assim, essa depressão que você está sentindo, essa tristeza e tal, né? Porque ele tentou só transformar aquela tristeza no objeto, ele não foi na raiz, né? Assim, nesse momento, né? Aí ele falou assim, se ela fosse um objeto, que objeto que seria? Ela falou assim, um gatinho branco, peludinho, de olhinhos azuis no meu colo, que eu fico fazendo carinho nele. Cara, você acha que ela vai deixar isso embora? É óbvio que não, é o companheiro dela, entende? Então, Sim. esse é o exemplo que você está falando, é o que, de alguma forma, traz as pessoas para perto de mim. E isso não é algo consciente. A pessoa não pensa assim, eu estou sofrendo de uma dor crônica para que o meu filho venha me visitar, por exemplo. Mas é o que acontece na vida real. E eu falo assim, Cássio, tem a parte no nosso cérebro, né? Eu tenho a pós em neurociência também. No nosso cérebro, a parte que é responsável pela dor emocional, assim, a ponto de parecer que é a mesma coisa, né? Tá muito junto. Aí o que acontece? Quando eu sinto uma dor emocional muito forte, eu fico pensando o tempo todo, lembrando, nossa, porque aquela pessoa me rejeitou, porque meus filhos não me visitam, porque as pessoas não me valorizam e tal. Eu fico ativando, hiperestimulando essa área da dor emocional, porque eu estou pensando uma coisa que me causa dor emocional. Aí o que acontece? Essa hiperestimulação, ela acaba estimulando também a área do lado aqui, que é da dor física. E o que acontece? Você passa a perceber como dor física impulsos elétricos que vêm do teu corpo que não são de dor. É o caso da fibromialgia, por exemplo, né? A pessoa tem dor no joelho, na perna, na coxa, em tudo que é lugar. Ela vai no médico, o médico vai lá, faz todos os exames, né? Faz tomografia, faz ressonância magnética e diz assim, cara, eu não tenho como operar o teu joelho porque não tem nada de errado no teu joelho, né? Não era para estar doendo. Mas a dor é real. E a dor é real por quê? Porque essa área da dor emocional ficou tão estimulada, né? Que acabou estimulando a área da dor física. Você acaba sentindo fisicamente uma dor
que não devia, né? Um impulso que não devia ser dor, mas o teu cérebro traduz como dor. Aí o que acontece? Imagina essa senhora, né? Ou esse senhor, tá lá sentindo essa dor física a ponto de parar no hospital, ser internado e tal, não sei o quê. Aí o filho vem de longe visitar. Aí quando o filho chega, o que acontece com essa área aqui da dor emocional? Desestimula. E o que acontece com essa? Desestimula também. Aí diz assim, a dor passou. Aí você assim, essa pessoa está inventando essa dor. Ele só está querendo chamar a atenção, né? Mas no fim das contas, aquela dor é real para ele. Mas o fundo daquela dor é emocional. Enquanto você não olhar para isso, vai continuar doendo. Sim, e essa dor trouxe um benefício. Com essa Exato. dor eu trouxe o meu filho. Então, se eu tiver dor, eu posso associar a um cuidado ao meu filho próximo. Exato. Então, a pessoa acaba ficando condicionada a, de alguma forma, buscar esse contato através da dor, sem se dar conta, como tu colocou, né? Uhum. E muitas vezes não adianta também, como tu colocaste ali antes, pensa positivo, tu tem que ver o lado, acolher essa informação, tentar entender essa dor e olhar para essa pessoa é importante. E as pessoas que muitas vezes acabam se preocupando com outras pessoas, né? O meu filho não está dando certo, o meu marido tem tal problema, sei lá, o meu colega de trabalho. Essa ressonância com outras pessoas, ela também reflete nos nossos problemas? Ah, Quer mas dizer, com toda o certeza. que te incomoda no outro também está em ti? Sim, mas com toda certeza, né? Geralmente o que acontece? Eu quero curar no outro uma dor que é minha e que eu não quero aceitar que está em mim, então eu quero que o outro seja melhor, né? Acontece muito o pai, por exemplo, ele quer que o filho faça uma coisa lá, por exemplo, que o filho vá fazer um esporte, uma atividade física, faça sei lá o que e tal, e ele quer que o filho vá, né? Mas por que ele quer tanto? Porque ele acha que é saudável, porque é bom, porque ele acha que ia desenvolver, que ia ser legal para o filho e tal. Mas no fim das contas, ele está sentindo, o corpo dele está sentindo que é ele que precisa. Só que ele acha assim, não, eu não mereço tanto, o meu filho é que precisa. E ele meio que sufoca aquele filho, querendo que o filho faça o que ele sente que ele devia fazer, né? E aí acontece muito também de a pessoa tá querendo carregar com ela a dor do outro. Nossa, minha mãe foi tão sofrida, ela passou uma vida tão difícil por conta de mim, agora eu preciso ajudar ela. E aí o que acontece? Você deixa de viver a tua vida para cuidar da tua mãe, e às vezes a tua mãe deixa de viver a vida dela para cuidar de você. Aí tá os dois numa areia movediça, se afogando aos poucos ali, quando se cada um cuidasse da sua própria vida, estava tudo certo. Não, fica todo Acontece muito. mundo fora do lugar, né? E os Aham, filhos adultos, muitas vezes, os pais se preocupam em excesso por aham, amor, é o amor cego que nós falamos na sistêmica. aham, Acaba que os pais também enfraquecem os filhos de alguma forma, achando que eles não vão dar conta daquela situação. Então, uhum, eles também diminuem as pessoas, uma amiga, um irmão, eu tenho que fazer por ele, eu acho que tu precisa disso, tu precisa fazer tal coisa, tu tem que uhum. fazer esses aconselhamentos, essa ajuda incessante, e muitas vezes a pessoa que precisa, né? Eu tenho pacientes que antes de fazer a consulta mandam todo mundo da família e por último eles vão. E aí eu Aham. sempre faço esse questionamento, né? Tu viu que tu colocou sempre em último lugar? Será que não era tu que precisava fazer a primeira consulta? Então essa Aham. questão da preocupação com os outros sempre refletindo em nós mesmos, né? Exato. E essa pessoa que ela quer cuidar de todo mundo, sabe? Quer cuidar do mundo inteiro, assim, não cuida dela, essa é uma pessoa que sente que não foi cuidada lá atrás. Ela sente que não foi cuidada pelos pais, ela se sentiu sozinha, teve que crescer antes da hora, teve que dar conta de tudo sozinha, assim, né? E aí agora ela tenta suprir essa dor no outro. Tipo, tentar evitar que o outro sofra a dor que ela sofreu, né? Só que às vezes acaba super protegendo, sufocando o filho, né? Não deixando aquele filho crescer, como você falou, né? Tratando o filho como se ele fosse uma criança grande, e aí não dá espaço para ele crescer também, né? Sem dúvida. E criando expectativas, né? Eu tenho muitas expectativas sobre essa pessoa, como ela deveria agir, e no fim a gente vai ter que libertar essas pessoas da nossa expectativa e entender que cada um tem o seu processo, né, de evolução. Uhum, com certeza. A Rúbia falou, vivemos esperando o resultado das expectativas que colocamos no outro. Pois é, e a questão é, o outro, ele não é obrigado a fazer o que eu espero que ele faça. Né? Cada um tem a sua própria vida. Não interessa se ele é teu filho, se é teu pai, se é tua mãe, teu irmão, marido, esposa. Cara, cada um tem a sua própria vida. Se eu quero que você faça uma coisa, isso é um problema meu, não teu. Você pode não querer fazer isso. E aí? Aí eu vou te culpar, vou te punir, vou achar que você é ingrato, injusto, não sei o quê. Aí eu causo dor para mim por conta de eu não aceitar você como você é. Se eu aceitar você como você é, do jeito que você é, não tem dor. A dor tá quando eu queria que você fosse diferente. Eu queria que a vida fosse diferente, eu queria ganhar mais, eu queria não sei o que lá e tal.
Cara, não interessa o que você queria, interessa o que você tem, né? Você pode trabalhar para ter algo diferente, mas se você ficar dizendo, eu queria que fosse assim e tal, ninguém deve nada para ninguém, né? O mundo, às vezes a gente pensa, o mundo, eu queria que o mundo fosse justo, né? As coisas são justas de médio para longo prazo, assim, mas de imediato nem tudo é justo. As coisas são como são, a gente tem que aceitar elas, né? Sim, e a preocupação com o outro cabe muito à pessoa. O que eu posso fazer por mim nesse momento que está me preocupando no outro? O que eu posso eu melhorar, então? Quais as questões que eu tenho em mim? Fazer um olhar para nós mesmos, ao invés de ficar em função das questões que eu queria mudar no outro, ou que eu queria mudar nos meus pais, na minha mãe, no meu pai, na minha vida. Então, muitas vezes, essa coisa ela vem mascarada, né? Uhum. Justamente para mostrar algo para nós. A nossa dificuldade é de enxergar essas questões. Mas Isso me é a diz uma chave. coisa, e como tu pega vários casos também, várias situações, que nem eu atendendo aí, queixas, dores, né? O que tu utiliza para, de alguma forma, se blindar? Como é que tu trabalha em ti essa questão para que tu esteja também conectado, que tu não se envolva demais com essas questões dos teus pacientes? Tu já utiliza alguma técnica ou a própria experiência de vários e vários atendimentos, de situações que tu vive aí, já te ensinou a lidar com essa situação? Então, no começo, né? No começo eu me conectava demais, assim, parece que eu entrava junto, parece que era eu que estava vivendo, né? Aquela tragédia, todo paciente saía ali, eu ficava arrasado, destruído ali, né? Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo a entender que é do outro. Mas o que eu vejo, assim, cara, que o que mais mudou dentro de mim, assim, né, sobre isso, é eu entender que aquela dor que a pessoa está passando é o professor que ela precisa ter para ela desapegar de alguma coisa que ela vem carregando, né? Então aquela dor não é algo que ela é uma pobre coitadinha que está sofrendo. Porque quando a gente pensa, ai, tadinho dele, está sofrendo tanto, a gente quer ajudar, a gente quer pegar pra gente, parece, a mala que o outro está carregando. Uhum. E quando você entende, cara, aquela dor que ele está vivendo é a única forma que aquela pessoa precisa passar para ela soltar alguma coisa que ela vem carregando, você entende, cara, eu sei que está doendo, né? Vamos fazer essa dor parar? Vamos fazer? Para a dor parar, você tem que fazer isso aqui, vamos fazer isso? Aí você guia a pessoa e, tipo, ninguém carrega mais a dor, né? Ninguém carrega essa mala, assim, né? Mas a questão é, a gente usa os processos da hipnoterapia, isso que é legal, que ela te ajuda a acessar a imaginação e te ajuda a fazer de forma imaginária processos internos, né? Muitas vezes, às vezes, termina a sessão e eu preciso fazer um processo de hipnoterapia em mim mesmo, né? Para pegar aquele sentimento e limpar dali, levar embora, porque às vezes, mesmo que você esteja blindado disso, tem questões que às vezes pegam a gente pela perna aí, né, Cássio? Você deve acontecer também às vezes, né? São várias histórias que tu acaba tendo que encerrar o paciente e já se desconectar para receber a próxima história e dar atenção Aham. e chegar em casa e não ficar com aquilo na cabeça, né? Que as pessoas muitas Uhum. vezes levam o trabalho para casa, levam aquela preocupação de uma história que a amiga contou, levam para casa. Uhum. E aí tu acaba se envolvendo, achando que tu poderia resolver a questão do Uhum. outro, né? Por isso que eu digo, né, Cássio, que se você é a pessoa, né, que leva isso para casa, se a pessoa tem esse desejo de ajudar as pessoas, se todo mundo te procura para você dar conselho, para você ajudar, se as pessoas dizem, nossa, eu fico tão leve só de falar com você, mas você fica carregado depois de falar com as outras pessoas, é importante que você aprenda algum processo de autoconhecimento para você poder ajudar o outro sem pegar para você a desgraça do outro, né? Porque não adianta aliviar o outro e você processar tudo isso, né? Então você ter alguma base teórica, alguma forma de terapia que te ajude a ajudar o outro sem se prejudicar, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui, quase foi rápido, quase É uma rápido. hora. Se alguém já tiver alguma pergunta, vai enviando aqui sobre estado emocional para o Rafael responder. Mas eu gostaria de informar a todos que estão aqui, temos algumas pessoas de Santo Ângelo, região. O Rafael vai estar em Santo Ângelo, ministrando, né, dando esse curso de auto-hipnose, PNL. E é importante lembrar que esse curso que ele dá é quase como se fosse uma imersão, uma transformação, tanto para terapeutas que já trabalham nessa área, quanto para pacientes que querem resolver algo na sua vida, entender melhor o funcionamento da mente, lidar com situações de estresse. Então, em Santo Ângelo, dia 25 e 26 de maio, estaremos aqui com o Rafael Vieleschi, quem diria, né? Conversamos, já fechou a turma, os alunos já estão confirmados, e nós vamos fazer algumas lives aí todas as quartas-feiras com temas variados
respondendo perguntas. Na próxima quarta vai ter uma outra live, vão ser sobre dores físicas, depois vamos falar sobre os filhos, depois sobre questões familiares. Então, vários temas vão ser abordados. Mas eu gostaria, Rafael, que tu comentasse um pouco sobre esse curso que tu dá, que são 2 dias de transformação, né? O que tu passa nesse curso, como é que é o teu trabalho, as pessoas, como é que funciona, qualquer um pode fazer esse curso. Fala um pouco sobre o teu curso aí, que tu já dá por todo o Brasil, né? Vários profissionais formados e pessoas transformadas, porque o curso é como se fosse uma consulta, uma imersão nas consultas, e a pessoa acaba aprendendo essa ferramenta também para usar em si ou na sua família, né? É isso aí mesmo, Cássio, é isso aí. Eu sou formado em jornalismo também, né? Na minha faculdade é jornalismo. Trabalhei como repórter de televisão antes. Então, por conta da minha profissão antiga, né? Eu tenho uma facilidade, talvez assim, em traduzir essas coisas complexas, né? Porque às vezes a gente, né, vai fazer um curso e a gente acha, nossa, esse negócio de terapia é muito difícil. Vai falar de Freud, de Lacan, de não sei o quê, eu não vou entender isso aí. Cara, fica tranquilo, se não entendeu o que a gente falou aqui na live, pode acreditar em mim que você vai entender lá no curso, vai ser do mesmo jeito, né? Eu gosto muito de traduzir esses conceitos complexos aí de neurociência, mas de uma forma que você entenda na tua vida, que você entenda o que você está passando, né? Você possa se entender. Então, nesse curso eu vou te dar uma ideia de como a tua mente funciona por esse olhar da hipnose, da programação neurolinguística, e vou apresentar no próprio curso várias ferramentas para você ter controle emocional nos momentos em que a vida precisa, sabe? Você vai aprender a fazer vários processos internos de ressignificação para você ser o seu próprio terapeuta, para você lidar com questões que você está passando, sabe? E além disso, o que eu faço, Cássio? Uma coisa que eu faço no curso e que para mim isso é primordial, é assim, ó, cada vez que eu apresento uma ferramenta, eu explico como ela funciona, onde que ela vai ser aplicada, que casos ela funciona, aí eu aplico aquela ferramenta em um aluno ali na frente da turma, né? Eu aplico na vida real ali para você ver aquilo funcionando. Depois que eu apliquei, a gente faz duplas e aí um aluno atende o outro com aquela ferramenta. Por que eu faço isso? O primeiro ponto é que quando o teu colega for te atender, você vai ter que dizer um ponto que dói na tua história de vida, né? E aí o teu colega já vai te ajudar a te guiar e soltar aquela dor ali, ao vivo, naquela hora. Você não vai falar no grupo inteiro, você vai falar só para o colega. Então você vai ter uma terapia individualizada ali. Imagina 10, 15 ferramentas ao longo do curso. Quantas questões internas você vai tratar? Tem gente que resolve depressão, crise de pânico no próprio curso, né? Nesse auxílio, assim, né? Pode ser comigo mesmo, talvez se você for o primeiro ali que eu vou apresentar para a turma, ou em dois, né? E o que acontece? Depois que o teu colega te atende, aí você vai aplicar a ferramenta no colega. E para quê? Porque aí você vai sentir a transformação da pessoa. Porque uma coisa é você aprender um conhecimento assim, teórico, eu acho que isso tem potencial de mudar a minha vida. Outra coisa é você guiar a pessoa que está na tua frente e ver a pessoa chorando, se transformando, libertando de um trauma que ela carregava, sabe? E você fez aquilo. Então, cara, não tem como você desver isso aí, né? Isso você leva para a vida, assim. Então, você sai dali seguro para usar essa ferramenta com os teus parentes, familiares, amigos, aplicar em você mesmo também, né? E se você quiser se tornar um terapeuta, um profissional desse mundo, né, da hipnose clínica e da programação neurolinguística, você já vai estar capacitado, certificado. Eu tenho um curso online também que eu libero o acesso depois do presencial. Você acessa esse curso online para você rever todas as ferramentas, tem o passo a passo de como criar o seu negócio de terapia, como ter clientes, enfim. Mas se você não quer ser terapeuta, também não tem problema. Vem para se conhecer, vai ser um baita processo de autoconhecimento. Ninguém sai no domingo mesmo que entrou no sábado, é bem bacana. Não, perfeito. E isso, nesse curso podem ser trabalhadas várias questões. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero resolver uma dor, eu quero tirar o meu medo de dormir no escuro, eu quero casos que tu poderia colocar, as indicações, as mais variadas indicações, tu passa as ferramentas para a pessoa supostamente se trabalhar e entender como trabalhar com aquele problema. Exatamente, Qualquer problema que você tiver, que tiver um fundo emocional, pode ser tratado com hipnose. Qualquer problema. Ansiedade, depressão, crise de pânico, fobia, medo, qualquer coisa que tiver uma emoção envolvida com aquilo ali, a hipnose vai te ajudar a tratar isso, né? Então, no próprio curso, você já vai entender onde é que estão esses traumas aí que você viveu, você vai entender porque, eu sou assim porque meu pai fazia isso, porque a minha mãe não sei o que lá e tal, você já vai entender. E a hora que você entender isso, na próxima ferramenta que alguém for aplicar em você, você já pede pro teu colega, eu entendi isso aqui do meu pai ali, isso aqui, dá para você me ajudar com isso? Já resolve, entendeu? Já resolve ali, já a vida que segue. Então, é bem, bem legal e bem transformador, assim. Então, qualquer coisa que for de fundo emocional, dá para ser tratado com hipnose. E importante falar também,
que não tem pré-requisito, né? Tipo, você não precisa ser terapeuta, não precisa ter feito faculdade de psicologia, de nada disso. Você pode ser, eu digo assim, um cidadão comum, né? Uma pessoa normal Sim. que está querendo se conhecer e se entender. Você pode vir que com certeza você vai mudar a tua vida. Não, perfeito. E aproveitar que tu vai estar aqui nas missões em Santo Ângelo. O pessoal que tiver interesse no curso pode me procurar aqui pelo Instagram do Rafael, tirar alguma dúvida, procurar os conteúdos que ele tem no YouTube, no Spotify, sigam ele, né? Procurem essas informações para conhecer também o método de trabalho. Mas, sem dúvida, eu acredito que participar do curso, né, estar dentro desse processo é uma coisa muito mais impactante e com certeza vai ressignificar várias áreas da vida e a questão que a pessoa quiser trabalhar. E daqui a pouco a pessoa também vai chegar querendo trabalhar uma questão e vai buscar outras, vai descobrir outras situações, vai acessar situações que ela nem se dava conta que ela tinha que trabalhar, né? Uhum, com certeza, com certeza. E assim, no curso a gente faz também, né, um momento que a gente chama de regressão aberta, que é você fazer uma regressão para a origem de um sentimento. Então, por exemplo, eu sofro de muita ansiedade, mas não sei o que causou essa ansiedade. Então, você se conecta com o sentimento da ansiedade e vai para a origem disso. E a origem disso, muitas vezes, é algo que você não lembra. Às vezes é um trauma no útero da tua mãe. Às vezes é um trauma quando você tinha 1 mês de idade. Você não tem como lembrar disso conscientemente, sabe? Mas quando você vai pelo sentimento, você encontra coisas que você nem sabia que estavam lá. Mas a gente já resolve, já trata, já ressignifica. E não dói mais e a tua vida se liberta dali para frente. Isso é Não, bem legal. perfeito, perfeito. Eu participarei do curso, com certeza, e já temos outros meus pacientes, alguns colegas terapeutas também, pessoas que já te conhecem, já confiam no teu trabalho e tiveram resultados, né? Então, para encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer, né? Nós vamos ter outros encontros para falar sobre outras questões. Conversamos um pouco sobre esse quadro, estado emocional, ansiedade, depressão. O Rafael falou sobre os medos associados à ansiedade, a percepção da vida, a tristeza, como eu percebo a minha vida, muitas vezes me deixa deprimido. E através da hipnose, ele consegue levar esse paciente a ressignificar o que tiver que ser ressignificado. Eu gostaria de te pedir, Rafael, se tu poderia passar alguma ferramenta, não precisa ser uma coisa muito longa, profunda, algo que possa já, para o pessoal que está acompanhando até o final aqui da live, algum método, alguma ferramenta para lidar com esses quadros emocionais, quadro de ansiedade. O que tu poderia, de alguma forma, nos guiar aqui no final dessa live para encerrarmos? Beleza, maravilha. Só respondendo aqui, alguém perguntou quando é que eu vou estar aí. Vai ser dias 25 e 26 de maio que eu vou estar em Santo Ângelo, tá? É isso aí. Alguém falou Perfeito. ali. No Deixa eu só Hotel ver se eu... Vilas, vai ser no Hotel Vilas, é sábado e domingo, sábado, manhã e tarde, intervalo para almoço, domingo, manhã e É tarde. isso aí, das 9 da manhã às 6 da tarde. Vai com a cabeça livre, mente aberta aí, que tem muita transformação para acontecer e vai ser muito bacana, tá? Sem Então, eu dúvida. vou passar uma ferramenta aqui que é uma ferramenta muito simples, muito fácil, mas que é muito poderosa e que eu uso sempre indico todos os meus pacientes, quando eu atendo, eu ensino eles a usar essa ferramenta, tá? Então, fazer de olhos abertos mesmo, para ninguém ficar com medo de hipnose, para você entender que não tem nada demais, não vai perder consciência nem nada, tal. Quero que você Sim. faça o seguinte, a gente falou de ansiedade, né? Quero que você pense o seguinte, imagina aquilo que você tem medo que aconteça. Sabe a pior coisa? Aquela coisa que mais tem medo que aconteça? Pensa nessa coisa. Quero que você imagine uma fotografia flutuando no ar aí na tua frente dessa coisa, do cenário, o pior cenário possível. Você tem medo de ficar sem dinheiro, ver você morando embaixo da ponte? Você tem medo de ficar sozinho, ver as tuas pessoas te abandonando? Sei lá, só você sabe o que você tem medo. Põe o pior cenário aqui. Beleza? Agora que você colocou esse cenário aí, coloca ao lado outra fotografia. E na outra fotografia, coloca o cenário oposto àquele. O que tem no cenário oposto? Você tinha medo de ficar sem dinheiro? Aqui do lado você tá tipo no cofre do tio Patinhas, jogando moeda de ouro para cima. Você tá andando de jet ski, sei lá, morando numa mansão. Né? Se aqui você tinha medo de ficar sozinho para sempre, aqui você está junto da pessoa, o amor da tua vida. Né? Coloca o cenário oposto na outra foto. Agora, para você entender a relação de como isso afeta o nosso corpo e o que acontece quando você está sentindo ansiedade, pega essa foto boa e empurra ela para longe de você. O mais longe que você puder. Imagina que você empurra ela bem longe. Agora, pega a foto ruim e puxa pertinho de você. Vai puxando mais, puxando mais. Não vai dando um troço ruim? Assim, parece um nó na garganta, um aperto no peito, um negócio assim. Isso é ansiedade, né? Você está com medo que essa coisa ruim aconteça.
Agora faz o contrário, pega essa foto ruim e empurra para longe de você, bem longe, lá atrás, lá na parede, do outro lado do ambiente onde você está, lá longe. Agora pega a foto boa e vai puxando perto, vai puxando mais perto, mais perto. Assim, 10 centímetros do teu nariz. Não dá até um alívio, parece assim, parece que dá uma abertura aqui no pulmão, assim, parece que você respira mais leve, assim. Agora imagina colocar uma foto na frente da outra, de um jeito que quando você olha para a foto ruim, você nem veja ela mais, você só veja a boa aqui na frente, assim. Imagina você ver essa foto boa ficando maior, mais colorida, mais nítida, você sentir o sentimento dessa foto boa. E aí pronto, agora se quiser pode só parar com isso. O que eu quero dizer com isso aí, ó, desse exercício, ele parece que é só uma brincadeirinha, assim, mas olha só, acontecem duas coisas importantes aqui. A primeira é que você muda o teu estado emocional na hora. Foi o quê? 30 segundos para a gente fazer esse exercício, sabe? E você não precisa ficar brigando contra aquele sentimento. Você não está fugindo do sentimento, você está lidando com o sentimento e está mudando o teu estado em 30 segundos. E a segunda coisa é que quando você repete esse exercício, o teu subconsciente chega uma hora que ele vai entendendo que a partir de então é desse jeito que você quer se sentir sobre essa coisa aqui. E quando ele entender isso, ele vai automatizar isso. Ele não vai mais achar aquela foto ruim. Então, assim, o que é comum? A gente vai, eu tenho um pensamento que me preocupa. Desconecte desse pensamento, vai fazer outra coisa, vai dar uma volta, vai ler um livro e tal. Isso faz você fugir do pensamento. Mas daqui a pouco o pensamento volta. Quando você faz esse exercício, você está lidando com o pensamento. Você está colocando uma outra opção e você está dizendo simbolicamente que eu quero isso aqui mais longe de mim, isso aqui mais perto. Então você está mudando o jeito que isso está aí dentro de você. Então é um exercício simples, rápido, mas é que não adianta você entender. Você tem que fazer. Tem que fazer na hora que você sentir que o bagulho está pegando fogo, você tem que usar, que é aí que é a hora certa. Sem dúvida, fantástico o exercício, as pessoas elogiando aqui, é uma maravilha, adorei. E é bem essa questão de lidar com isso. Então, pessoal, façam esse exercício. E interessante que tu percebe também o outro lado, né? Tu abre uma possibilidade muito boa que daqui a pouco tu nem poderia estar abrindo, né? Tu tem um medo e tu vê aquele outro lado maravilhoso e aí tu se conecta com aquela força. Não, fantástico. Então, meu querido, muito obrigado, gratidão por passar todo esse conhecimento aqui para nós, informando os pacientes, as pessoas que estão participando. Lembrando, em Santo Ângelo, esse curso é transformador, seja para terapeutas, para pacientes. Dúvidas, mandem aqui para nós no Insta. Essa live vai ficar gravada também, quem quiser depois passar para alguém, indicar para alguém, quem conseguiu se conectar com esses momentos, entendeu melhor as suas questões. Então, ficamos abertos aí para algumas perguntas, algumas dúvidas e encerraremos por hoje. Na próxima quarta, teremos mais uma live, talvez comentando mais a fundo sobre as dores físicas. Depois falaremos sobre os filhos, as questões que as pessoas vão nos trazendo. Até o dia do curso a gente vai compartilhando esse conhecimento, vocês vão conhecendo o Rafael e vocês já perceberam que ele tem muito resultado aí, né? Então é uma coisa fantástica. Agora fica o convite para a pessoa se transformar, se permitir, sem medo, sem aquela resistência do será que eu estou preparado? Será que eu consigo essa evolução? Então, somente agradecer. Deixo para te encerrar com algumas palavras do que tu gostaria de deixar para o pessoal. E gratidão pela tua participação. Beleza, eu que agradeço também. A Adneia perguntou se serve para terapeuta holística e massoterapeuta. Serve sim, com toda certeza. Vai te ajudar, por esse processo da hipnoterapia, guiar o teu paciente para ele relaxar ainda mais, para ele estar mais aberto para o teu processo de massoterapia ou para acessar as questões energéticas que você vai tratar com ele lá. Com toda certeza você vai entender que isso aí vai te ajudar demais da conta aí, tá? E também fazer o convite para quem já conhece o Cassius, que é da região aí, né? Aproveita que vai ter 2 dias inteiros com ele aí, né? Porque isso aí também é importante no fim das contas, né? Quem já conhece, tem esse conhecimento aí, né? Sabe que ele não tá brincando, ele faz um trabalho incrível, há tanto tempo já ajudou tanta gente, então, né? Então também é uma oportunidade de também passar esse tempo junto, a gente se conhecer melhor, compartilhar desses momentos e aprender juntos essas ferramentas aí, ao mesmo tempo que a gente se cura e ajuda a curar as outras pessoas aí, tá? Queria fazer o convite para vocês, então, não sei se para quem chegou aqui agora, né? Eu tenho um canal no YouTube, tem mais de 170 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini sessão de terapia, é tipo uma meditação guiada, assim, só que com as ferramentas da hipnose, né? E você pode fazer, faz hoje mesmo, é de graça, é só acessar o YouTube, tem uma playlist lá, aí você faz as auto-hipnoses, já vai te ajudar a entender melhor, ressignificar várias coisas aí, tá? E fazer esse convite aí para você estar lá com a gente, com certeza, porque se essa live já fez sentido para você e já te ajudou, imagina 2 dias inteiros, imagina na prática, a gente lá na tua história de vida ressignificar tudo isso, você sair de lá livre
e ainda levar para tua casa, né, essa maletinha de ferramentas aí da hipnose para você usar em quem você quiser aí. Além disso, tem o meu livro ali atrás, aquele azulzinho, que é a Hipnose Clínica Aplicada. Você ganha uma cópia impressa do meu livro também. Você também ganha acesso ao curso online. Então, cara, não é só aqueles 2 dias. Você vai acessar uma nova ferramenta aí, tá? E vai ser um prazer te guiar nesse processo, tá bom? Falei demais, muito obrigado. Boa noite para vocês Não, aí, perfeito. gratidão. Perfeito. Poderíamos ficar discutindo aqui por um bom tempo, mas nós temos os compromissos. Agora, pessoal, quem tiver interesse pode me chamar diretamente aqui pelo Insta, pode falar com o Rafael, que a gente vai dando mais detalhes, né? Vai ser 25 e 26 de maio no Hotel Vilas, 2 dias quase que de uma imersão transformadora. Se você quiser usar nos seus pacientes, o Rafael colocou ali o próprio fisioterapeuta que trabalha com dor, físico convencional, aparelhos, pilates, no final quer fazer alguma meditação, quer tentar trabalhar em alguma questão, é uma coisa fantástica, é sensacional, é uma ferramenta que vai agregar muito valor e sem dúvida, o terapeuta, o físio, ele vai impactar o massoterapeuta, quem trabalha com aromaterapia, quem trabalha com reiki, né? Tem vários terapeutas aí que estavam me procurando para tirar mais dúvidas, para entender melhor como é que é o trabalho. Então, quem tiver interesse, é só me chamar e conversamos mais na próxima quarta, tirando mais dúvidas e passando um pouco mais do teu conhecimento e das nossas informações aqui sobre autoconhecimento e saúde emocional. Maravilha. Tá bom? Você falou agora há pouco, só para finalizar, você falou do fisioterapeuta, né? Ontem, por exemplo, eu estava atendendo um médico que é... Ai, me fugiu a palavra agora. Cuida de dor? Como é que é o nome do médico? Ortopedista. Médico ortopedista que cuida de dor e que ele está... A gente fez um processo de terapia, né? E ele pegou as ferramentas que eu apliquei nele na primeira sessão e está aplicando com os pacientes dele. Os pacientes que têm dor crônica, que chegam lá e dizem, não, fecha os olhos e já vai usando, né? Então, cara, se o médico, fisioterapeuta, ortopedista, né, que cuida da saúde das pessoas, está usando a hipnose, está tendo resultado, cara, você também vai ter, tá? Eu só queria ler a última ali da Inelda, ela falou que o Cassius é um excelente profissional, já me ajudou muito, e principalmente o meu filho, só gratidão, viu? Maravilha. Obrigado. Todo reconhecimento aí dos pacientes que estão envolvidos também até essa hora na live, né? Legal. Então, muita gratidão e fica o reforço desse convite para pacientes, para pessoas que gostam de autoconhecimento. É uma coisa com certeza que vai agregar na vida de cada um. Então, se permitir essa transformação e se permitir essa evolução também pessoal de cada um, né? Então, Beleza, conversamos na maravilha. próxima quarta, Rafael. Até quarta, então. Todo mundo põe na agenda do celular aí, quarta que vem a gente tá Isso, aqui de depois volta. eu vou divulgar ali nos stories alguma coisa no Insta Aham. sobre o tema. Vamos já buscando algumas dúvidas dos pacientes, das Uhum. pessoas que gostariam de participar. Compartilhem também esse vídeo, essa live com as pessoas. E muito obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Valeu, gratidão. Boa noite. Obrigado, boa noite.